Bem, nós vamos estar encerrando a série no deserto. Olha só, já estamos entrando no final do segundo mês, né? Já estamos avançando em céus abertos, estamos concluindo no deserto e eu queria conversar com você sobre o propósito do deserto nessa tarde. O propósito do deserto. Eu creio que nós andamos no caminho desse mês falando sobre o deserto de muitas formas. E uma das coisas que tem movido meu coração e eu tenho entendido é que sim, o deserto pode ser, e eu vou falar um pouco sobre isso, pode ser um lugar onde nós estamos para ser provados, para ser testados, sim. Porém, uma das coisas que eu e você precisamos descobrir e entender é que o deserto, antes de ser um lugar de prova, de teste na nossa vida, antes de tudo, é um lugar de encontro com Deus. Eu diria, e uma das coisas que eu tenho aprendido na minha vida pessoal, é que Deus só me leva para o deserto pela misericórdia dEle, porque Ele me ama. Ele poderia simplesmente se vira no Egito, Evaldo, fica aí. Né? Você quis? Então fica. Mas Ele me ama. E porque Ele me ama, Ele me atrai para Ele. Ele me atrai para os desertos onde a minha vida só pode encontrar razão e sentido no relacionamento com Ele. Sim, Ele vai me testar, sim, Ele vai me provar, sim, Ele vai me levar para tarefas, Ele vai construir, edificar algo em mim, Ele vai levar para a terra prometida. Mas uma das coisas mais incríveis que até pensando em Moisés, eu posso entender também, é que, olha, sei lá se eu vou chegar na terra prometida como Moisés não chegou, pouco importa, contanto que eu esteja na presença dEle, o deserto se torna céu para mim. E alguns de nós não têm percebido isso. O deserto pode ser um céu para você, quando você está na presença dEle. Então, eu quero conversar com você sobre isso. Se você estiver em um momento de deserto em sua vida, você pode achar que isto é um enigma, mais do que um propósito. Mas uma das coisas que eu quero mostrar para você é que não é um propósito, não é um enigma. Você pode estar carregado, confuso, pode se pegar questionando até a sabedoria de Deus ou a sua própria sabedoria. Mas eu queria que você pudesse pensar agora sobre estar no centro da vontade de Deus na sua vida. Como cristãos, eu e você somos chamados constantemente e instigados a vivermos no centro da vontade de Deus. E quando nós pensamos nisso, eu creio que a primeira coisa que surge, mas o que significa isso, pastor? Como seria esse negócio de estar no centro da vontade de Deus? É um tempo de felicidade, de realização na nossa vida? Ou é um momento de desânimo, de dificuldade? Isso porque quando nós olhamos até para personagens bíblicos, nós vamos perceber ambas as situações. Porém, como eu estava falando para você, nós vamos perceber também que todos esses que por Deus foram levados aos desertos da vida, eles foram para se encontrar com Deus. Há uma situação singular na Bíblia, talvez a mais bela delas é a experiência de João Batista, que num sentido ele escolheu estar ali, ele preferiu estar ali, até porque profeticamente Deus o levava para lá. Mas essa é uma situação muito singular. Há outras situações que, como eu e você, nós nos encontramos numa situação em que você não discerne por quê, para quê, por que eu estou nessa situação. Então quando eu olho para os hebreus, e especialmente para Moisés, eu vejo que Deus chama Moisés para tirá-los do Egito e colocá-los no centro da vontade de Deus. E cara, isso. Eles vão ter as suas dificuldades na perspectiva deles no deserto, mas sem dúvida alguma, o deserto é o centro da vontade de Deus para os hebreus. Ali é o lugar onde eles vão se encontrar com o Senhor. Sim, tem terra prometida, sim, eles vão ser usados por Deus em muitas situações, mas independente desta situação, tem a questão do encontro com Deus, do estar na presença de Deus. Porque vencer as lutas, ter as lutas, passar pelas lutas, são inevitáveis na nossa vida. Porém, se nós temos a presença dEle, tudo é diferente.
E é aqui que eu e você precisamos nos encontrar. O centro da vontade de Deus para eles eventualmente seria Canaã. Mas por um tempo o centro da vontade de Deus foi o deserto para Israel. E muitas vezes o deserto para mim, para você, para eles, significa lutas, dificuldades, questões que precisam ser tratadas. Mas também, e eu quero insistir com você nisso, é tempo de proximidade e intimidade com Deus. Por isso eu e você não precisamos fugir, nem temer. Pelo contrário. Nós devemos nos lançar nos braços do Senhor quando Ele permite desertos na nossa história. Se Ele permite, é misericórdia, amor e consideração a seu respeito. Ele está trazendo você para perto dEle. Então pode ser um lugar de problemas, mas ao mesmo tempo um lugar de propósito. Problemas no sentido de que nós vamos ser testados, vamos ser provados, mas vamos aprender. Então o deserto pode ser um quebra-cabeça da nossa perspectiva, mas da perspectiva de Deus é o seu plano perfeito. Isso porque quando eu olho daqui para o deserto, eu não consigo enxergar o que tem do outro lado. Mas os planos de Deus sempre são perfeitos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu não consigo discerni-la antes de vivenciá-la. Ele tem seus planos perfeitos e a sua vontade boa e perfeita para mim. Eu preciso confiar no Senhor. Eu preciso me entregar aos seus propósitos, mesmo que na aparência eles não sejam os melhores para mim. Eu preciso confiar em Deus. Deuteronômio 8:2, na versão da Bíblia Viva, diz: lembre-se de como o Senhor guiou vocês. Não foi Satanás, não foi inimigo, não foi Faraó. Por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los a fim de saber o que estava no coração de vocês. Para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Uma das coisas que eu e você como cristãos precisamos ter em mente, queridos, é que o nosso foco, o meu foco não é a Nana, o meu foco não é os meus netos, o meu foco não é a comunidade Siloé, o meu foco não é o meu prazer, o meu foco não são os meus bens materiais, o meu foco é o Senhor. Com Ele eu tenho tudo, sem Ele eu tenho nada. E tudo que eu tenho não me satisfaz. Uma das coisas que eu e você podemos ver, conhecendo pessoas incrédulas, pessoas do Egito da nossa história, que eles não conseguem se satisfazer com tudo que possam ter e obter. E alguns entre nós, não tendo muito, têm tudo, porque tem o Senhor. E esse lugar precisa ser acessado por nós. É sobre isso que essa palavra quer trazer para mim. Se você estiver em um lugar deserto em sua vida, você pode achar que é um quebra-cabeça, mais que um propósito. Você pode estar carregado, confuso, mas saiba, Deus tem propósito nisso. Você chegou a este lugar, e a pergunta que eu preciso fazer, você precisa fazer: você chegou a esse lugar por orientação de Deus, ou chegou ali por interpretação errada da orientação de Deus? E aqui vem uma questão que para mim pega muito, e eu quero que você ouça isso. Como seu pastor, eu quero que você ouça o que eu vou dizer agora. Eu tenho ouvido de muitos irmãos. Eles vêm para mim e dizem: olha, pastor, estive orando e Deus me falou. Aí até vem para mim para comunicar o que Deus falou. Como se eu só vou ouvir a comunicação. E quantas dessas pessoas se deram mal no Deus falou? Deus falou que ia me dar isso, Deus falou que ia fazer aquilo, Deus falou que era para eu ir para tal lugar, Deus falou que era para ficar em tal lugar, Deus falou que era para casar com a Maria, Deus falou que não sei o quê, Deus falou, e Deus não falou nada. Não era orientação de Deus, era orientação da sua vontade, do seu desejo. Aí eu ia até evitar falar isso, mas eu vou falar. Esses dias eu ouvi um comentário, saiu muito na mídia, de um pregador, não vou citar o nome, mas você vai deduzir, de Joinville, que saiu dizendo aí que não, porque se você tem uma vontade que vem de Deus, então você saiba que Deus vai conceder a você, porque Ele dá tudo o que você quer. Não dá. Não dá. Ele dá tudo o que você precisa. O seu filho, Ele deu por nós. As outras coisas,
Para quê? Por quê? Até quando se fala dessa questão do deserto, eu e você precisamos entender que isso é totalmente contraditório, essa situação. Totalmente contraditório. O nosso bem maior não é o carro do ano, nem a casa bonita, nem o salário muito bom, nem... Não, o nosso bem maior é Jesus. Ele é o bem maior que eu e você podemos obter. Então, o que nós podemos saber sobre o propósito de Deus no deserto, na vida do povo de Deus, na minha vida, na sua vida? A primeira coisa que eu compreendo, que o deserto é um lugar de separação. Diga, o deserto é um lugar de separação. Às vezes eu e você não compreendemos isso. Mas quando a gente olha para a Bíblia, olha para a narrativa bíblica, você vai perceber que desertos na vida de muitos dos nossos irmãos, narrados no texto bíblico, personagens bíblicos, era a separação do mundo. Separação do mundo. Quando você ouve de Ur dos Caldeus, quando você ouve do Egito, da Babilônia, de Sodoma, isso são simbolismos bíblicos para mim e para você. Egito vai falar do desfrutar do mundo. Ur dos Caldeus vai falar das religiões do mundo. Torre de Babel, Babilônia vão falar de confusão do mundo. Sodoma vai falar dos pecados do mundo. E Deus não quer que eu e você andemos nessa condição de jeito nenhum. Você pode dar as desculpas que você quiser, mas Deus quer separar você destas coisas. A intenção do Senhor é clara. Se não, veja o que João escreve lá em 1 João 2, 15 a 17. Eu peguei a versão da mensagem, a paráfrase da mensagem, olha o que diz. A palavra aqui é mais do que clara. Não amem os costumes do mundo, a cultura do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Quando você se perde em prazeres do mundo e desejos da carne, inevitavelmente Deus vai assumir o segundo lugar da sua história, nunca o primeiro. Então, o texto é claro quanto a isso. Olha a continuidade do texto. Desejo de seguir o próprio caminho. Praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta o Senhor do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Ouça, meu irmão, minha irmã, como eu, você com certeza é provado todo dia nisso. E eu quero dizer para você que quando você se enxerga nisso, distanciando-se disso, de uma forma até às vezes involuntária, isso não é do diabo, isso não é uma outra pessoa, é o próprio Deus que te ama, como eu falei no começo, e vai levar você para um deserto. Porque no deserto você vai depender dele. Você vai estar sujeito aos tratos dele. Então Deus os levou esse povo para o deserto para que pudessem ficar longe das influências do Egito, do mundo. E olha, eu e você vivemos numa sociedade que é extremamente sedutora. Quantas coisas da nossa cultura, dos nossos dias, são sedutores para nós, e nós precisamos tomar cuidado constantemente. Seja você um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso, não importa. Todos nós constantemente sofremos essa sedução do mundo contra nós. A tentativa de nos afastar de Deus. Incertezas do deserto, quando nós entramos nele, criam necessidade e dependência de Deus. Eu me lembro de quantas vezes eu passei por isso na minha vida e como foi importante isso. Eu me lembro de quando Deus me chama para o ministério de forma diferente. Eu não estou dizendo que Deus chama todos os pastores da mesma forma, mas a mim foi assim. A primeira palavra de Deus para mim, logo depois do chamado, foi: você vai deixar. Depois eu comecei o seminário, eu estava no 4º ano, casado, nós tínhamos uma filha, e Deus diz para mim claramente: você vai deixar o seu emprego e você vai se dedicar aos estudos. Eu estou falando para você que não é igual com todo mundo, porque não é mesmo. Isso aconteceu comigo, é algo pessoal. Deus não vai fazer isso com todas as pessoas. Ele resolveu fazer comigo.
E aquilo foi um deserto. Né? Eu tive que me separar do trabalho onde eu ganhava muito bem, onde eu tinha uma condição, para viver na dependência de Deus por um ano, estudando e ajudando na igreja, sem ter nenhum meio de sustento. A Nana não estava trabalhando também naqueles dias. Por isso que eu falei que é uma coisa muito única, né? Não vai você pensar, Deus falou com o pastor, agora é comigo também. Não faça isso. Eu não falei isso para você. Eu estou contando um testemunho do que aconteceu comigo. No meu deserto, Deus estava comigo. E Ele foi a provisão da minha vida durante todo aquele ano. De verdade. Mas era necessário que eu me colocasse na dependência dEle, que eu reconhecesse como meu provador, como meu provedor, meu amigo, aquele que me trazia paz em meio a todas as turbulências que aqueles momentos poderiam trazer. E foi na minha fraqueza que Ele me fez forte, para vencer toda aquela situação. E Deus permite que nós sejamos fracos mesmo, para que a força dEle seja aparente na nossa vida. Então no deserto, uma das coisas, como eu falei para você, Deus se revela. Na escuridão do deserto, Ele se torna a luz, lembra? A coluna de fogo à noite. Abre o horizonte para a sua história, defesa para você, segurança contra os inimigos. E na história da vida de cada um de nós, Deus se manifesta dessa forma singular. E quando eu falei para você aqui dessa singularidade, da forma como Ele tratou comigo, provavelmente eu vou ouvir você e dizer, poxa, que coisa incrível que Deus está fazendo com você, isso é singular com você, é mesmo. Ele vai tratar com você de uma forma diferente da minha, mas uma forma sobrenatural e tremenda, na medida em que eu e você entendemos que Ele é Deus. Ele é Deus. E como Ele é Deus, eu sou o seu vassalo, eu sou o seu servo, eu sou o seu filho, eu vou me colocar na dependência dEle. Eu vou me colocar diante da provisão que Ele tem para a minha vida. Mas para isso acontecer é preciso que eu me separe de determinadas coisas. Então, há ações voluntárias nossas no sentido de nos separarmos de determinadas situações da nossa história, da nossa vida. Mas eu diria que há ações de Deus na nossa história, graças a Deus, que Ele nos separa, para que nós sejamos então tratados por Ele, para alcançarmos a terra prometida que Ele tem para nós. No deserto Ele nos separa das influências do mundo, bem como das coisas, das pessoas, das quais você aprendeu a depender, para que você aprenda a depender dEle. Eu estava falando sobre isso, eu e a Nana estávamos conversando com algumas pessoas e eles nos fizeram lembrar isso, né? Sabe, quando eu e a Nana fomos para Tapejara, no oeste do Paraná, nós saímos de São Paulo, eu estava 1 ano sem trabalhar na iniciativa privada e agora eu ia depender da igreja. Eu me lembro que quando eu fui para lá, a igreja, no caso denominação, tinha um piso salarial. Eu ia ganhar menos da metade do piso salarial da igreja. Eu aceitei isso e fui para lá. Para qualquer pastor amigo meu que dissesse, ele diria, que loucura, como é que você vai fazer um negócio desse? Você está expondo a sua família. Mas eu tinha convicção de Deus, que Deus iria me tratar lá, que Ele ia cuidar de mim. E sabe, alguns de vocês não têm noção disto, mas muito do caráter pastoral que eu tenho, eu adquiri naqueles dias em Tapejara, no oeste do Paraná. Numa igreja de poucas pessoas. Eu me lembro da loucura, né? Eu vinha de, como eu falei para você, de trabalho em iniciativa privada, na área de contabilidade, aquela coisa, correria e datas para serem cumpridas e tudo mais. E eu transferi isso para a igreja. Eu vim no mesmo ritmo. Agora vai ser assim aqui. Eu comecei a discipular pessoas. Eu nunca tinha recebido o discipulado de alguém, eu nunca tinha ouvido falar de pessoas discipulares. Eu comecei a discipular pessoas na igreja, para formá-las e forjá-las, porque a igreja não tinha estrutura nenhuma. Quando eu olho para trás, eu louvo a Deus por aquele deserto. Eu não tinha um amigo na cidade quando eu cheguei. Eu não conhecia ninguém. Na verdade, eu tinha um amigo. Aleluia. E ele estava me forjando. Ele estava forjando o caráter do seu pastor. Olha que coisa incrível.
Você olha e vê o pastor Evaldo, ele estava forjando lá, ele estava dizendo, eu vou moldar ele, um dia ele vai ser pastor da comunidade Siloé, em Joinville, no ano de 2025, e tal pessoa vai estar lá, e eu quero forjar ele, para que ele seja bênção na vida dessa pessoa. Deus forja-nos, Deus trabalha o nosso caráter quando nós deixamos, quando nós compreendemos que Ele é Deus. Nós somos criaturas, regeneradas sim, criaturas, que agora podem ser trabalhadas e podem ser usadas por Deus para a bênção na vida de outras pessoas. Aí eu me lembro de Abraão, né, ser uma bênção a todas as famílias da terra. Então, o deserto é um lugar de separação, mas o deserto também é um lugar de preparação. Diga, o deserto é um lugar de preparação. Olhando então para trás, para os anos do deserto, isso é o que Deus disse ao povo dele quando eles chegaram à terra prometida. Eles chegam na terra prometida, passou o deserto, olha só o que diz Deuteronômio 29, 5, 6. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou bebida forte, para que soubessem que eu sou o Senhor seu Deus. Deus estava preparando eles de uma forma tão singular, tão tremenda, para entrarem agora na terra prometida. E eu me lembro de forma especial de Josué e Calebe, que confiaram e neles havia um espírito diferente. Eles confiaram no Senhor. Ah, mas aquela terra tem gigantes, aquela terra engole as pessoas como gafanhotos, eles são gigantes demais, eles são muito grandes, como é que vai ser na nossa história? Se o Senhor é conosco, a força dele se esvaiu, nós vamos entrar e conquistar. Calebe com 85 anos entra para conquistar Hebrom, ele foi preparado por Deus para isso. Ele estava olhando para Josué na tenda da congregação, na tenda do encontro com Deus. Quando Moisés vinha conversar com Deus, ele saía e Josué dizia, eu posso ficar mais? Eu quero ver mais dele. E Josué foi aprendendo por convivência com Moisés. E eu só posso imaginar que Calebe aprendeu por convivência com Josué. O deserto foi uma escola para eles. O deserto foi um tempo de preparação. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus está preparando você para algo tremendo, para uma terra prometida que eu não sei qual é, nem que condição que é, se aqui ou se lá no céu, não sei. Mas entenda, esse é um tempo de glória, esse é um tempo de bênção, a presença está com você, melhor do que qualquer outra coisa que você possa conquistar no mundo. Você tem a presença com você, você tem o Senhor com você, você tem as instruções diretas dele para você. Aliás, é o que eu tenho dito para você, você não precisa e não deve se firmar e se fiar tão somente nas instruções que eu, como seu pastor, de outros pastores da nossa comunidade, ou mesmo apacentadores passem para você. Você pode ir direto à fonte, Ele está à sua disposição, Ele está à sua disposição, Ele te leva para o deserto para estar perto dEle, para conhecê-lo mais. Então, quando Deus leva você para o deserto, Ele retém aquilo do que você passou, para que você possa aprender a depender dEle. Há uma frase, eu já citei aqui em outra ocasião, Deus não está preparando algo para você, Ele está preparando você para receber algo que já está preparado. Já está preparado. Aí eu fico pensando, né, lembrando do dia que eu estava no encontro da Vinde em Serra Negra. E alguns talvez de vocês conheçam o pastor Flori, de Florianópolis, chega e começa a falar em línguas. Eu era neto, tataraneto de presbiterianos, imagine ouvir falar em línguas. Eu nunca tinha ouvido alguém falar em línguas. Ele chega perto de mim, nós estávamos num ambiente com umas 2.000 pessoas. Ele começa a falar em línguas. Eu tinha ouvido alguém falar em línguas pela primeira vez, como presbiteriano que eu era.
a minha mente é muito racional. Eu me lembro que quando uma senhora falou para mim, eu ouvi ela falando, eu achei aquilo muito estranho. Nunca tinha ouvido alguém falar em línguas. E aquilo ficou gravado, parece que a fonética da coisa, sabe? Os tons, os sons. Quando ele começou a falar no meu ouvido, eu me lembrei do que ela falou. Eu falei, é parecido com o que ela falou. E aí ele começou a interpretar, era exatamente o que ela estava falando, ou ela havia falado. Pois é. Os anos passaram. Quando eu estava lá em São Bento, nesses dias quando eu preguei, e quando eu estava lá em São Miguel do Iguaçu, eles falaram a respeito disso. Dos planos que Deus tinha de um ministério de fogo no sul do país. Eu não podia imaginar. Eu não sabia. Eu não tinha nem ideia do que Deus faria com a minha vida. Eu sabia que seria bom, que seria maravilhoso, mas eu não podia dimensionar o que Deus faria. E Ele está fazendo. E eu sei que Ele vai fazer. Então talvez você tenha passado a depender da sua própria força ou resistência. Talvez você tenha passado a depender do seu trabalho, da sua provisão. Muitas vezes Deus remove o trabalho por um tempo, para que você aprenda a depender dEle. Muitas vezes Ele permite fraqueza física, para você aprender a depender da força dEle. Quando eu estava visitando o André no hospital, quem conheceu ele era um homem forte, uma aparência poderoso. As pessoas olham para mim e acham que eu sou um homem alto, tal. Perto dele eu me achava baixinho até. E ele era forte. Vocês se lembram? Eu estava à beira da cama, conversando com ele, vendo aquele homem com um diagnóstico de que duraria poucas horas. Eu já tive muitas vezes como pastor em lugares assim, a pessoa às vezes entristecida, desanimada, sem expectativas, às vezes até resignado, mas triste, porque vai partir. O deserto chegou na vida do André, mas o André compreendeu que ele estava com ele. Ele via ele. Uau! Eu conversando com ele ali, eu tinha expectativa de talvez trazer uma palavra que pudesse ser consolo para ele, mas como trazer consolo para ele? Eu estava sendo consolado pelo que ele falava. Eu estava sendo animado pelo que ele falava. Eu estava sendo confrontado pela experiência dele. Ele dizendo, pastor, eu estou feliz por conhecer a Jesus. Eu estou feliz por saber para onde eu vou. Estou feliz por saber que Ele me espera. Ele me aguarda. Sobre estas coisas que eu estou falando do deserto para você, passa por isso também. Porque como cristãos, eu e você, nos nossos dias, dentro da nossa cultura, temos perdido a perspectiva do céu. Temos perdido a perspectiva da volta de Jesus. Você se lembra do que o autor da carta aos Hebreus escreveu? Se a nossa esperança em Cristo se limita a este mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Aliás, é o apóstolo Paulo, no Hebreus. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Se você está esperando que a coisa só acontece porque você vai ter um salário novo, você vai ter um emprego novo, aí a vida vai melhorar. A vida não vai melhorar por causa disso, querido. Isso não satisfaz a alma de ninguém. Você não aprendeu isso ainda? O anseio da sua alma, o encaixe da sua alma, a peça que falta é Jesus. E se você o tem, você tem tudo. Você não precisa de mais nada. As outras coisas são acréscimos, são graças, são lucros que Deus traz para nós. Então, alguns veem todas estas coisas como privação. Deus vê isto como preparação. Deuteronômio 8, de 3 a 6 diz, olha só. Ele os afligiu, deixando que passassem fome.
Depois ele os sustentou com um maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. O Senhor fez isto para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Durante estes 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu. Os seus pés nem sequer ficaram inchados. É bom que reconheçam em seu coração que assim como um homem castiga o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, os castiga, os disciplina. Disciplina de Deus para mim e para você é ato de amor, é ato de cuidado, é ato de provisão para a nossa vida. Então, o deserto é um lugar de separação, é um lugar de preparação, e ele é também um lugar de revelação. Diga, o deserto é um lugar de revelação. O deserto é um lugar de revelação. Êxodo 19, 3-6. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Quando o centro da vontade de Deus é o deserto, qual é o propósito de Deus? Você olha aqui no texto e fica muito claro: eu os trouxe para perto de mim. Então, nesse momento eu quero que você entre comigo na dimensão do eterno. As nossas vidas não vão se limitar a esses anos que ficaram. Talvez eu estava falando aqui do André, alguns, ai que coisa, né? Coitado, ele faleceu. Que pena, né? Você não entendeu nada. Você não entendeu nada. O Senhor disse que ele dormiu no Senhor. E o Senhor disse que vai acordar ele. Antes de nos transformar, ele vai acordar o André. E o André vai viver tudo que Deus tem separado para ele, desde os tempos eternos. É isso que ele tem para mim e para você também. Se crermos, se confiarmos. A nossa confiança não pode estar em homens e cavalos, na economia, no país, né, no governo, nos políticos, ou o que seja. Nós precisamos confiar no Senhor. Por que que Deus traz você para perto dele? Ele quer revelar-se a você. Uma das coisas mais tristes, esses dias eu falei muito sobre presença de Deus, eu estou lendo muito e falando sobre isso, e falei tanto em São Miguel quanto também em São Bento. Alguns de nós perderam a perspectiva da presença e da importância da presença na nossa vida, de usufruirmos da presença. E isso é revelação de Deus. Alguns de nós, como eu tenho dito, às vezes estão numa celebração como essa, que coisa maravilhosa, estou sentindo um friozinho na espinha. Você está sentindo um friozinho na espinha, você fica emocionado, você chora, você levanta a mão, você cai, sobe, desce. A única coisa que você não percebe é que Ele está aqui. Ele está aqui. E isso é que é totalmente diferente de tudo que o mundo lá fora possa imaginar. Ele está aqui porque Ele prometeu, Ele está aqui porque está aqui. Ele não é homem nem filho de homem para se arrepender, o que Ele promete Ele cumpre. Então, eu e você podemos nos apropriar disto e podemos perceber a revelação de Deus e receber a revelação de Deus, porque Ele mesmo nos chama para Ele. Por que que você supõe que Deus o traz, ou Ele chama você para perto dEle? Se você lembrar, Jesus chamou os discípulos, os 12. E por que que Jesus chamou os 12? Olha o que diz Marcos 3,14, na versão da linguagem de hoje. Então escolheu 12 homens para ficarem com Ele. Repita, ficarem com Ele. Sim,
Deus tinha um plano para a vida, Jesus tinha um plano para os discípulos. Sim, eles eram a continuidade do ministério de Jesus. Ele estaria preparando, Ele separou eles, preparou eles. Mas, sabe, antes de tudo isso e acima de tudo isso, Ele queria se revelar a eles. Quem vê a mim, vê revelação. Isso era tudo para a vida daqueles homens e foi para a vida deles. E então serem enviados para anunciar o Evangelho, e a esses 12 Ele chamou de apóstolos. Às vezes eu fico preocupado com pessoas até entre nós, que têm uma dificuldade. Eu quero dizer para você que como pessoa eu não consigo compreender essa dificuldade, porque se você conhece Jesus, se você lê a Bíblia, você diz, eu não posso fumar porque eu sou crente. Bacana. Mas você não fala de Jesus para as pessoas por quê? Por que você não fala de Jesus para as pessoas se Ele ordenou a você que você fizesse isso, que você testemunhasse? Ele te constituiu testemunha dele. Ok. Eu não consigo, pastor, por isso, por aquilo outro, tá. Deixa eu falar um negócio para você. Deixa Deus te levar para o deserto da sua história, para Ele se revelar a você. Porque o que nós vimos, o que nós ouvimos, nós não podemos deixar de falar. E aí eu não estou falando do que você ouviu do pastor, o que você ouviu da pessoa que vai dar testemunho daqui a pouco, não. Eu estou falando do que você ouviu dele. Com todo respeito, com todo amor. Eu não ouvi de você nem de outros pastores. Eu amo a vida deles. Eu amo do Volney Faustini, que foi a pessoa que Deus usou para me aproximar do Senhor Jesus. Mas Ele falou comigo. Ele falou comigo. Ele ministrou meu coração. Ele me tirou de um deserto de perdição, de um deserto de ateísmo que eu tinha. E me levou para o deserto dele. Ali Ele conversou comigo. Ele falou comigo. Como eu não vou falar do que Ele falou para mim, do que Ele fez na minha vida? Como não vou fazer isto? Ele me transformou, Ele mudou meu destino, Ele alterou minha história. Eu creio no que Ele é, no que Ele fez, eu sei quem Ele é. Não tem como me deter. Mas isso tem a ver com ter revelação, receber revelação. Então parte da preparação para o que Deus quer que você faça, crescerá da revelação de quem Ele é. Se você não tem revelação de quem Ele é, para que testemunhar? Toda a experiência de Moisés, e eu e você podemos convir com isso, ela é drasticamente percebida na sarça ardente. Um Moisés fujão, um Moisés indiferente por causa de todas as pataquadas que ele fez lá no Egito, agora se encontram com o Deus eterno, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ele o contempla. E aí, se eu e você podemos olhar o texto, né? O texto diz que ele viu. Se ele viu, ele não viu o Pai. Com certeza ele viu Jesus. Ele viu Jesus. E quem o vê não pode sair dali da mesma forma. Ele teve revelação. Por isso, quando ele está lá, naquela situação em que o Senhor vem para ele e diz: olha, eu vou dar vitória a vocês, eu vou trazer um anjo para que entre com vocês na terra prometida. Moisés diz: não quero anjo nenhum. Não quero sair desse lugar. Se o Senhor não for comigo, eu prefiro ficar aqui. E isso talvez muitos de nós ainda não entenderam. Não entenderam. Anjo é legalzinho. Casa é legalzinho. Ganhar prêmio é legalzinho. Ganhar salário é muito bacana. Mas nada se compara à presença dele. Sabe, até com relutância eu posso afirmar para você, sem medo de errar. Sem medo de errar. Evaldo, eu vou tirar de você a Siloé. Eu vou tirar os seus bens, eu vou tirar os seus familiares, eu vou tirar os seus queridos. Ok.
Se o Senhor continuar comigo, está tudo certo. Vai ser doloroso, mas a tua presença me consola. A tua presença me renova. A tua presença me refaz. A tua presença me dá destino. A tua presença me dá esperança. A tua presença me dá um futuro. Você não tem futuro porque você é um bom trabalhador. Você tem futuro porque você tem Jesus. Jesus é o nosso futuro. Então, para a maioria de nós, o único lugar em que podemos estar preparados para receber a revelação, infelizmente, é em algum deserto, né? Onde Deus nos separa daquilo que aprendemos a nos apoiar, para que possamos mostrar que precisamos nos apoiar somente nele. Então, o propósito do deserto é que o deserto é um lugar de separação, de preparação, de revelação. A questão, onde é que você está hoje? Você se encontra em meio a algum deserto designado por Deus? Você se sente sozinho? Se sente abandonado? Como você se sente? Vai falar dessas coisas, às vezes de dores. Eu quero dizer para você, como falei agora há pouco. Eu já estive no deserto, muitas vezes volto para eles, porque Deus me leva, vivo neles, já me senti sozinho, desencorajado. Mas eu vim entender que o deserto, como eu disse para você, é o lugar da presença. E se é o lugar da presença, eu quero estar onde Ele está. Se Ele quiser me levar para desertos, eu vou com Ele para os desertos. Eu só não quero ficar aqui e Ele ir para o deserto sozinho. Eu quero estar com Ele onde Ele está. Qualquer lugar onde Ele estiver. Às vezes Deus nos leva... Às vezes Deus nos leva ao deserto não apenas para nos mostrar a nós mesmos, porque muitas vezes o deserto revela quem nós somos, revela o Senhor, mas na revelação dele nós nos vemos. E a verdade sobre quem somos e como confiamos em Deus, muitas vezes surge nesses desertos. Lá nós somos provados, e eu diria que vou falar da minha experiência pessoal, né? O entendimento de que eu sou o pior dos pecadores. Eu passo a entender isso, a compreender, como o apóstolo Paulo. Você vai dizer, não pastor, eu sou o maior pecador. Bom, problema teu. Eu quando olho para o Senhor, a minha autoimagem fica muito prejudicada, porque Ele é santo, 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 como nós falamos aqui. E eu não sou santo, santo, santo. Talvez você fique pensando, então, lá nós somos provados como pecadores para que a gente se enxergue como pecadores. Olha, Deus nos leva ao deserto, sim, para mostrar que somos pecadores, mas acima de tudo para mostrar que Ele é um grande Salvador, e que pode nos livrar de todos os nossos males, pode nos guardar. E uma das coisas que eu e você finalmente precisamos saber, é que apesar da rebelião do povo de Israel, Deus sempre foi fiel com eles. Deu água, deu pão, guiou na jornada, nunca os deixou. Isso para mim e para você é um exemplo. Ele continua sendo fiel, Ele vai ser fiel comigo e você em 2025, andando comigo e você, no meio das nossas lutas, as mais diversas, das formas mais singulares, como eu falei. Ele vai estar com você. E Ele vai conduzir você para fora dos Egitos da sua história. Deuteronômio 1:31 diz, no deserto, nosso Deus carregou vocês como um pai carrega o filho. E fez isso por todo o caminho, até chegarem aqui. A minha impressão, quando eu estava orando e preparando essa palavra, é que há pessoas entre nós que estão cansadas e sobrecarregadas. E aí eu quero lembrar você do que o nosso amado Salvador disse em uma determinada ocasião. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu? Simples assim. Simples assim. Como assim? Simples, muito simples. Só não é simples quando a sua mente é uma mente questionadora, crítica, duvidosa,
ateu até. Você só tem que crer e se lançar nos braços dele. O resto ele faz, mas ele não vai arrombar o seu coração. Não vai arrombar a sua mente. Você precisa crer e se lançar nos braços dele. Confiar. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu fiz muito isso, agora estou me lembrando com a Aninha, não me lembro tanto com a Esther, mas me lembro com a Aninha e me lembro com o Felipe. Especialmente a Aninha. Às vezes ela subia em lugares bem altos e eu falava, filha, se lança daí. E ela se jogava. Eu estou falando... eu lembro de situações numa casa que nós moramos em Santo Antônio da Platina, que ela ficava no telhado. Ela se jogava e eu pegava ela no colo. Por que ela se jogava? Porque ela confiava. Abraços de amor te esperando. Você vai se lançar ou vai duvidar? Ele talvez vai levar você para o deserto, porque ele quer te separar para isso, ele quer te preparar para os planos dele. E ali você vai ter a revelação de quem ele é. Queria que você curvasse os seus olhos, ou fechasse os seus olhos, curvasse a sua fronte. Eu quero orar. Jesus, eu, junto com os meus irmãos, me coloco nas condições daqueles discípulos daquele circunstante, Senhor, que disse que ele cria, mas que ele pedia para que o Senhor o ajudasse na fé dele. Ah, Senhor, nós queremos nos lançar nos teus braços de amor. Queremos confiar no Senhor mesmo no meio dos desertos da nossa história. E saber que os desertos da nossa história são lugares de misericórdia. São manifestações do teu amor por nós, do teu cuidado por nós. Então, Deus, nós queremos entrar no lugar da tua presença, mesmo que sejam em desertos, onde o Senhor vai nos separar, vai nos preparar e vai revelar-se a nós. Ó Deus, manifesta isso sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre cada irmão, cada irmã, para que nós possamos crescer no Senhor, te conhecer mais, sermos úteis no teu reino, e estarmos preparados para a volta de Jesus, já que nós ansiamos e desejamos que isso aconteça. Ó Deus, conduz-nos, ó Senhor, pelos desertos da vida, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.